Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste. Eu sou o professor Igor Daltro, professor de Direito Administrativo e Estatuto. Trago aqui para vocês hoje uma novidade que é o Decreto 8737 de 2016, na verdade de 3 de maio de 2016, então é algo extremamente recente, como você pode ver. O que esse Decreto 8737/16 instituiu? Bom, se você olhar aqui para o nosso material, você vai ver, até mais de perto, aqui no artigo 1º, que ele institui o programa de prorrogação da licença paternidade para os servidores regidos pela Lei 8.112 de 1990. A Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. É o Estatuto Federal, em termos populares, que trazia inicialmente no seu artigo 218, aliás, traz no seu artigo 208, artigo 208 da Lei 8.112, de que a licença paternidade, por questões lógicas conferidas aos papais, seriam de 5 dias consecutivos. A partir da vigência deste decreto, 8737/16, temos a prorrogação desse prazo de 5 dias por mais 15 dias, totalizando uma licença paternidade hoje, de prazo inicial de 5 mais 15, 20 dias consecutivos para os papais. Atendendo clamores da sociedade, os papais agora têm um tempo maior com os seus filhos no momento do nascimento, assim que estão recém-nascidos. Eu trago para vocês a pergunta: o que mudou? Olha o artigo 2º. A prorrogação da licença paternidade será concedida ao servidor público, federal, óbvio, que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção, e terá a duração de 15 dias, além dos 5 concedidos pelo artigo 208 da Lei 8.112/90, como nós já havíamos estabelecido. Agora, é importante que você preste atenção nos detalhes desse dispositivo. A prorrogação da licença paternidade será concedida. Isso é o que nós chamamos no direito administrativo de um ato administrativo vinculado, que estabelece que a licença ela deve ser prorrogada se atender os seus requisitos. Quais são os requisitos? Bom, ser pai ou adotar uma criança, nós vamos falar melhor sobre isso já já. E o segundo requisito é requerer essa licença até o 2º dia após o nascimento do filho, ou no caso da adoção, após a adoção. Não é 2 dias depois de finalizada a licença, não, são 2 dias após o nascimento ou a adoção. Atendidos esses requisitos, a administração não pode negar o pedido do servidor. Quando se inicia esta prorrogação, meus amigos? O artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece que a prorrogação iniciará no dia subsequente ao término da licença paternidade. Então imagine você, o seu filho nasce numa sexta-feira, lembrando que você tem direito a 5 dias consecutivos. Então você tem sexta, você tem sábado, domingo, segunda e terça. Em tese, na quarta-feira deveria voltar ao trabalho. Só que a licença deve ser requerida até 2 dias úteis após o nascimento. Sexta nasceu, segunda-feira seria o 2º dia útil. Veja bem, aqui é claro quando fala no prazo de 2 dias úteis após o nascimento. Então, sexta é um dia útil, deve ser requerido na sexta ou então na segunda. O servidor na segunda-feira apresentou seu requerimento. Atendeu o prazo, atendeu os requisitos, terá direito à prorrogação, que começa a ser contada, por questões lógicas, a partir de quarta-feira, porque a licença acabou na terça, na quarta-feira ele deveria retornar ao serviço, mas concedida a prorrogação de maneira obrigatória, uma vez atendidos os requisitos, ele de quarta-feira em diante conta o prazo de 15 dias, totalizando uma licença de 20 dias. Aliás, justiça seja feita aos nossos queridos papais, e aqui já és um papai também. Por quê? Hoje, na verdade, como se fala em um mundo um pouco mudado, digamos assim, os papais também têm uma intenção maior, uma vontade maior de participar mais desses primeiros momentos. E aí a legislação parece consagrar isso, sem, obviamente, afetar o direito das nossas queridas mamães, claro, que possuem maiores atribuições nesse primeiro momento de uma criança.
Interpretação extensiva. Por que interpretação extensiva? Quanto ao conceito de pai, aqui nós temos uma interpretação um pouco extensa. Aplica-se a quem adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção. Traduzindo, se um homem, pai, digamos assim, um homem, porque a licença paternidade, um homem, adota uma criança, ele tem direito aos 5 dias e também possui direito aos 15 dias de prorrogação. Ponto. E se ele obtiver a guarda para fins de adoção? Eu não entendi, professor. É comum no juízo na área de família, juízo orfanológico, que os juízes concedam de maneira liminar, ou seja, de maneira superficial, inicialmente, antes da decisão final, a guarda provisória do menor ao Joãozinho, que está pedindo a adoção da Marinazinha. Então o Joãozinho, ele já obtém provisoriamente a guarda até o fim do processo de adoção, que é um processo bem lento, é um processo demorado, é um pouco enjoado adotar uma criança aqui no nosso país, a burocracia é muito grande. Então, aquele que consegue obter a guarda para fins de adoção já entra dentro dessa regra, já tem direito à licença paternidade de 5 dias e a prorrogação de 15. Mas aí fica aquela grande dúvida. Aquele que adotar criança, quem é criança? Se ele adotar, por exemplo, uma pessoa com 20 anos de idade, ele tem direito a 5 dias de licença paternidade e 15 da prorrogação? Evidentemente que não. O artigo 2º, parágrafo 3º, estabelece uma analogia direta com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer que criança é até 12 anos incompletos. Porque a partir de 12 anos completos, nós estamos diante, salvo engano, de pré-adolescente. Ou adolescente, eu sinceramente desconheço a fundo a terminologia. Agora, criança, podemos afirmar que criança é até 12 anos incompletos. Comemorou o aniversário de 12 anos, já não é mais criança, já não se enquadraria aqui dentro dessa situação como fato gerador da concessão da licença paternidade aos papais. Existe ainda no decreto estabelecido uma vedação no artigo 3º, de que durante o período em que estiver gozando desta licença, o pai está proibido de exercer qualquer atividade remunerada. Mas, professor, está correto? Isso é lógico. Qual é a natureza jurídica da concessão dessa prorrogação e da própria licença inicial de 5 dias? Criação de laços afetivos com o menor. Se o pai dispensa a criação de laços afetivos com o menor para trabalhar, então que volte ao serviço público. Volte a trabalhar no serviço público. Eu lhe concedo esse dias para você ficar com seu filho, e não para fazer um extra. Entendidos? Agora, e se ele desrespeitar essa proibição? O que acontece? Sob pena de cancelamento da prorrogação e considerar como falta ao serviço as suas ausências. Então, o papai obtém os 15 dias de prorrogação. A administração torna-se ciente de que ele está exercendo uma atividade remunerada. Nesta situação, estamos diante de um caso excepcional, onde o papai teria a sua prorrogação cancelada e deveria voltar ao serviço. Pode ser que ele não volte, até por não ter ciência às vezes. E aí, todo momento que ele não compareceu ao serviço quando deveria comparecer, ele sofrerá as faltas. E essas faltas não serão justificadas. Por fim, como uma regra transitória prevista na licença paternidade, na sua prorrogação, o decreto 8737, no seu artigo 4º, ele é bem pequenininho, estabelece que o servidor que estiver em gozo de licença paternidade na data de entrada em vigor deste decreto, ou seja, por exemplo, o dia 3 de maio, eu não me recordo que dia caiu o dia 3 de maio. Salvo engano, 3 de maio caiu numa quarta-feira, salvo engano. Mas, hipoteticamente, digamos que sim. O filho dele nasceu na segunda-feira. Quarta-feira, em tese, já passaram 2 dias úteis, segunda e terça. Ele não poderia pedir mais a prorrogação. Mas, quando saiu o decreto, a regra de transição é, se ele estiver em gozo de licença no momento que o decreto entrar em vigor,
ele tem até o último dia da licença para solicitar a prorrogação por 15 dias. Então, nesse caso, começou segunda, ele teria até o dia 5, que seria sexta-feira, dia 5 de maio, ele iria obter esta licença. Combinado, meus amigos? Essa é a nossa novidade do dia. Eu espero ter auxiliado vocês com conhecimentos aí pessoais, mas a grande ressalva que deve ser feita a vocês é: pessoal do INSS, galera que vai fazer prova para o INSS, tome muito cuidado, porque essa legislação entrou em vigor no dia 3 de maio de 2016. A sua prova é no dia 15 de maio de 2016. Então você que nos assiste antes da sua prova, não leve esse conhecimento para a prova. Por quê? Porque o CESP, a banca organizadora do seu concurso, determinou, pronunciou-se sobre as novidades introduzidas no direito após o edital, estabelecendo que o que mudou no ordenamento jurídico após o edital, salvo se tivesse previsão expressa no edital, não contaria. Ou seja, essa licença, ela vem à tona 10 dias antes da prova. Não consta expressamente esse decreto do edital, então não pode ser cobrado. Para você, então, que vai fazer prova, a licença paternidade permanece improrrogável e apenas por 5 dias consecutivos. Combinado, meus amigos? Espero ter auxiliado todos vocês. Um forte abraço do professor Igor Daltro e até a próxima.